Oi, gente amiga que nos segue aqui no canal do Instagram. Muito bem-vindos, mais uma tarde, mais uma live, mais um fim de tarde maravilhoso aqui na cidade maravilhosa. Bem-vindo você que nos prestigia, que está acompanhando conosco desde o início a série de lives sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus, sobre os diversos mercados, sobre as diversas relações. Ontem tivemos uma live muito bacana, pena que houve alguns travamentos, mas vai ter a volta no YouTube com o nosso querido amigo Alex Cohen, que tratou dos impactos na área da arte, da cultura, foi bem legal. E hoje estaremos aqui com a professora Fernanda Guerra. A professora Fernanda Guerra vai tratar conosco de um tema altamente relevante nesse momento, que é o dos chamados contratos conscientes. Você já ouviu falar nos contratos conscientes? Se não, fique aqui antenado, ligado, porque muita informação boa pra gente. Cláusulas de harmonia, a função do advogado como um harmonizador, um pacificador de conflitos, poxa, bem interessante. Então, como de costume, recebam todos as nossas boas-vindas, a minha saudação nesse happy hour jurídico virtual. Deixa eu dar aqui os parabéns e as boas-vindas ao pessoal que está nos prestigiando. A professora Guerra já está aí, Fernandinha, segura um pouquinho, já te chamo. Fernando, Patrícia, Vinícius Carvalho, Elizabeth Franco, Ana Branco, Ana Paula, Eduardo Martins, Buia Brandi, deve ser Luiz Fernando, né? Nandon, SADV, espero que eu tenha falado certo. Arcine, Rafa, cuidado com a nossa transmissão, você que está aí no comando. Vicente, Ana Carolina, André Henrique, Vitória Paiva, Tereza Cristina, Sueli, André Henrique, Flávia Dornelles, Arthur Arruda, grande amigão, beijo na família, amigão. Natália, Caroline, Rafaela, Rafa, tuas lives estão também arrebentando, muito bom, vamos marcar a nossa juntinho, seus temas estão sempre muito no top, bem bacana. Caroline, Fernanda Martins, Arthurzinho, tamo junto. Vou convidar, então, beijo Rafa, vou convidar aqui a professora Fernanda Guerra, para ela entrar e participar desse bate-papo, dessa introdução, desse clima legal. Sula, sempre presente, Patrícia, beijo Sula. Fábio, grande Fábio, tamo junto. Fernandinha tá na área. E aí, olá, Fernanda, Valéria? tudo bem? Saudações. Saudações, deixa eu ver se eu fico melhor aqui. Melhor eu não fico, mas deixa eu ver se eu pelo menos me enquadro. Com chá gelado. O meu é suco de uva com um pouquinho de fermentação e álcool. Não tenho essa habilidade de conseguir concatenar ideias com profundidade e algo. Não, mas é dose terapêutica, é uma taça. Eu abro uma garrafa na segunda-feira e ela dura até a quarta-feira, mais ou menos. Eu não tenho o hábito de beber durante a semana, sozinho e tal, só se tiver companhia, mas normalmente eu não bebo durante a semana. Mas como a gente gostou da ideia da live virtual, e nesse período de pouco exercício, a gente está precisando seguir algumas orientações médicas, ciência acima de tudo, eu estou seguindo a recomendação de uma dosezinha de vinho tinto por dia. Então, meu coração está agradecendo, acho que o pessoal na live também está gostando, porque eu também estou incentivando a todos para virem para essa live com as suas tacinhas e a gente faz aqui um happy hour com brinde virtuais. Muito bem bom, legal, né? muito bom. Deixa eu me ajeitar aqui. Deixa eu ver se está legal. Meu som tá bom para você? Tá ótimo. Tá, também estou te ouvindo bem, porque às vezes os sinais caem um pouco. Deixa eu botar aqui o meu suporte ao lado, que é o meu contato com o mundo exterior, com o Rafael, que fica fazendo a transmissão para mim, tá legal. da Cine lá no canal. E aí, quando tem alguma coisa, ele manda uma mensagem e avisa: professor, tem isso aqui, a gente tem que se virar nos 30 e improvisar. Mas que bom! Como é que você está se virando aí nesse período de isolamento e distanciamento social? Ai, vou te dizer que agora, nesse último mês, está sendo bem desafiador.
eu tô bem sozinha, né? Eu tenho o João, que você conhece, mas ele fica parte do tempo comigo, parte do tempo com o pai, então eu fico bastante sozinha em casa. E é desafiador. Eu gosto desse lugar do sozinha, da quietude, faz parte de mim isso, mas essa falta do contato físico, né? Desse lugar do abraço, do toque, né? Quando a gente está falando, eu estou sentindo muita falta. Tenho adorado esse espaço público que acabou que a pandemia proporcionou. Eu não era é, usuária desse tipo de ferramenta, como o live no Instagram, mas senti um super potencial, né, nesse lugar, assim, um espaço público para você pensar e falar. Eu acho muito bacana que a gente possa utilizar a internet e as redes sociais nesse lugar, mas sinto falta daquele contato de estar falando numa palestra, ainda que seja para poucas pessoas, aquele olho no olho, contato com as pessoas, quando acaba o assunto, aquela abordagem, as pessoas vindo falar, eu realmente sou saudosista desse momento. Então, eu estou aqui ansiosa para que a gente volte a esse lugar. Essa é a verdade. Aproveitando, assim, vivendo o momento, que é isso que tá se colocando para a gente. Então, espaços como esse, que você faz diários, eu acho que são incríveis, não só para aprofundar conhecimento, como mesmo como troca, mas eu estou ansiosa para a gente voltar àquele outro lugar. Eu, eu sempre fui entusiasta de multidão. Sim, você é festeiro, né? Sua família é festeira, né? Tanto a sua família de origem quanto a família que você criou, né? Vocês gostam de gente, de estar com gente e compartilhar esse momento, né? A Deda ela é promoter, né? Ela Sim, parou na medicina por acaso, exatamente. porque ela organiza a festa como ninguém. E eu gosto de contato, eu gosto de estar junto. Depende, não é toda aglomeração que me satisfaz, não. São aquelas assim, em que eu estou feliz naquele espaço. E um dos espaços que eu fico muito feliz é sempre esse de contato com o público na academia. É palestra, é seminário, é sala de aula. Então eu senti muita falta disso, né? De estar junto. Pô, eu cancelei tanta viagem, eu tinha tanta palestra, minha agenda de palestra estava assim, lotada. Tem coisas que vêm para o bem. Eu sempre acho, assim, eu penso muito Sim, positivo. Eu acho sim. que eu já estava também over, Uhum. sabe? Eu tava num ritmo muito ruim, minha saúde não estava respondendo bem, eu tinha engordado 12 quilos, olha que loucura, 12 quilos, dormindo muito mal, dormindo muito pouco, e a agenda, trabalho, 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 viagem, 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 trabalho, 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 viagem, viagem. A pandemia ela deu um freio, e foi um freio de ajuste mesmo. Você para refletir, cara, que loucura eu estava fazendo com a Uhum. minha vida. Só que uma semana depois eu já estava desesperado. Desesperado. Falei, gente, cadê o público? Cadê a galera? Tá faltando galera. E foi bem legal, porque diversas pessoas, meus alunos, minha galera que está sempre me acompanhando, começou a me incentivar para montar para eles aulas fechadas, Uhum. para grupo fechado, para a gente continuar conversando como a gente está Uhum. conversando aqui. E aí eu montei alguns grupos fechados, eu continuei dando aula para grupos fechados e perdi o medo de live. Eu nunca tinha feito uma live na vida, nunca tinha usado esse instrumento, nunca tinha usado esse canal de Exato. comunicação. Confesso até que eu tinha um certo preconceito de ensino à distância, de utilização de ferramentas e tudo mais. Exatamente. Cara, nesse período, eu aprendi a me relacionar tão bem, mas tão bem, com essas ferramentas, que eu passei a investir nessas ferramentas, a comprar equipamento para melhorar a qualidade de áudio, de vídeo, de transmissão, fazer uma coisinha mais bacana. A gente está aqui, por exemplo, agora no Instagram, eu em cima, você aqui embaixo. E a gente Aham. conversando, trocando ideia. Ao mesmo tempo, lá no canal do YouTube, quem está assistindo no YouTube, tá como se estivesse numa televisão, eu do lado, você do outro lado,
um fundo desenvolvido pela equipe de artes e produções lá da Arcine, a Vitória, o Rafa, a Ellen, desenvolveram aquele ambiente. Cara, parece que você está assistindo, na boa, a uma entrevista na CNN, ao vivo, muito legal. E isso a gente usando ainda a ferramenta do Instagram. Daqui a pouco eu vou passar tudo direto para o YouTube, porque lá o tempo é melhor, a qualidade da transmissão de imagem, transmissão de áudio, a gente pode botar mais pessoas. Então foi Sim, bom. dá para fazer pelo Zoom. Sim, é exatamente essa percepção que eu tenho. Eu tinha a gente é de uma outra geração, né? Tô vendo aí o Vitinho entrou. Beijo, Vitinho, coisa linda. Seu filho entrando na live. E aí, enfim, eu tinha todo esse preconceito sobre o digital. Eu nunca tinha feito uma live achando muito que era um lugar muito superficial e que a gente de forma nenhuma poderia trazer um conteúdo, mas eu realmente foi uma grata surpresa, não só a ferramenta da live no Instagram, que realmente é algo mais pueril, mais rápido, mas você tem a oportunidade de deixar isso no IGTV, conectar com o YouTube, Sim. mas as próprias aulas no Zoom. Então, assim, realmente é um universo onde você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, e eu acho que a gente não vai ter um retorno disso, no sentido de que, mesmo que a gente vá para o presencial novamente, isso já era um movimento que acontecia em muitas universidades e tal, mas eu sinto que isso vai só se expandir e que realmente a internet, pela primeira vez, está no lugar para que ela se propôs a existir, ou seja, para conectar pessoas. Então, esse propósito da internet, que estava num lugar mais superficial, de compra, de pesquisa, ou a rede social também num lugar mais sem conteúdo, mais superficial, eu acho que isso realmente veio para um lugar correto, onde a gente pôde. Você imagina uma pandemia como essa há 15, 20 anos atrás? Que loucura que seria. Então, hoje a gente está vivendo um momento muito desafiador, mas com a possibilidade de estarmos todos conectados e conectarmos mais pessoas ainda. Então, em que momento a gente poderia diariamente estar fazendo lives, você enfim, uma audiência incrível para tantas pessoas diariamente? Então, assim, isso realmente eu acho incrível. E Tudo bom? Vitinho, lindo. Tudo bem, tia Pedro? Vou atrapalhar mais não. Veio pegar, ó, o instrumento de trabalho dele, ó. Peguei emprestado ontem e não devolvi, tá vendo? Muito bom. Eu tô vendo um quadro aí atrás de você, né? Tem um quadro bem interessante aí atrás, que é onde você provavelmente faz as suas anotações de trabalho, de aula. Eu gosto muito de trabalhar com tópicos e com gráficos. A minha cabeça funciona assim. Então, hoje eu estava remontando uma aula sobre contratos conscientes, trazendo um pouco desse momento da pandemia para dentro do universo da aula, que já estava pronta. E aí eu gosto muito de ir jogando as ideias. Aí a gente tinha a história da live, então eu coloquei um pouco sobre o que eu sinto dessa ferramenta dos contratos conscientes, né? Que um pouco do que você trouxe no começo da live, me sinto como agente de justiça, né? Assim, na profissão de advogado, e num lugar muito de harmonizadora de relações, entendendo que a harmonia entre as relações é uma grande forma da gente viver em democracia e alcançar aí esse lugar de paz que parece que é algo utópico, né? Então, como também nesse lugar de me descobrir como agente de justiça, uma pessoa que gosta de conflitos, então, onde vê nos conflitos uma grande oportunidade da gente aprofundar a intimidade, eu aprendi, não só na profissão, mas, enfim, na trajetória de vida, de que toda vez que a gente realmente tem um conflito, a estratégia de fugir ou do confronto nunca é melhor. Não vou dizer nunca é melhor, às vezes é a única que é possível em determinadas situações, mas essas duas alternativas não fazem com que a gente efetivamente possa cuidar daquela relação e fazem com que a gente fique num lugar de relações incompletas, e isso para mim, gera muita dor. Então, hoje, como profissional do direito, eu me sinto num lugar, o que me motiva é justamente cuidar dessa dor
dessas relações incompletas. E a ferramenta dos contratos conscientes, eu sinto que traz um pouco disso. Então, aqui eu escrevi um pouco. Eu sempre gosto de retornar à base de tudo, né? Então, eu estava olhando a Constituição Federal nos primeiros artigos. E aí eu me dei com o artigo 3º, inciso 1º, que fala sobre liberdade, justiça e solidariedade. E é dessa forma com que eu sinto que a profissão deve se desenvolver. Para mim, é o que faz sentido como advogada. E eu sinto a ferramenta dos contratos conscientes uma possibilidade muito grande da gente trazer esse lugar de justiça, de liberdade, de solidariedade. Né? Então, eu não consigo pensar num trabalho que não cause impacto. Então, como profissional do direito, eu me sinto no dever, e no dever no bom sentido, né? De acessibilizar a justiça de forma ampla e que seja livre, justo e solidário. Isso é o que me motiva a acordar todo dia de manhã e querer, de alguma forma, me deparar com um conflito ou com um problema de alguém. E os contratos conscientes é um pouco sobre isso também. Beijo, Babita. Também está na área. O professor Fabrício também está na área. A galera está prestigiando bastante. Tá vendo que o pessoal aqui em casa curte. Falaram que a Tia Fê ia participar. Tá todo mundo antenado na Tia Fê. Foi uma vibração aqui. Convidou a Tia Fê para falar. Sim, Mariana, uma fofa, mandou carinhas no Instagram. Seus filhos são incríveis. Mandar um abraço aí para Sônia Maria Machado, para o Ricardo Proença, para o Vitor Paiva, que estão mandando abraços para a gente lá pelo canal do YouTube. Obrigado a você. Fê, eu uma vez ouvi você me falando, a Arlota também está lá, que é a grande Arlota acompanhando a gente pelo YouTube. Você uma vez falou para mim uma coisa muito interessante que ficou marcado, anotei inclusive. Você falou assim, cara, para mim, os contratos conscientes são uma ferramenta muito útil porque eu sinto que eles estão sustentando elos reais. Nossa, construindo elos reais ou sustentando elos reais, eu achei aquilo assim tão bacana, tão profundo, que eu falei, pô, deixa eu tomar nota disso aqui que um dia eu vou falar com ela. E legal que eu queria que você explicasse um pouquinho o que são os contratos conscientes. Ó, eu tô aqui só fazendo as minhas anotações. O pessoal já sabe quando eu olho para baixo é porque eu estou escrevendo. Legal. Eu estou aprendendo tanto nessas lives, vocês nem imaginam. Está sendo muito bom, pelo menos para mim, porque eu tomo nota de tudo, né? Então, os contratos conscientes, o que eu comecei primeiro, assim, honrar é uma ferramenta desenvolvida por uma professora americana, Kim Reiter, que escreveu um livro incrível chamado Lawyer as a Peacemaker. E isso diretamente... E eu tive contato com a Kim há cerca de 2 anos. E ela chegou a mim por vias dessas que a gente não sabe nem como é que a gente se depara com isso. Mas o fato que eu já tinha estado com o livro dela nas mãos e com a pessoa com quem ela começou a trabalhar e desenvolver essa ferramenta. Eu já tinha tido aula com essa pessoa, tido contato com essa pessoa também numa pós-graduação que eu fiz há 2 anos atrás. E a Kim entendeu, através dos contratos conscientes, desenvolver uma forma da gente cuidar das relações. Muito voltando lá. Por que a gente contrata? O que a gente está querendo com um contrato? É algo muito importante que a gente precisa, de alguma forma, tutelar e a gente precisa trazer regras. Independente se é um contrato que vai cuidar de uma questão existencial, né? Um casamento, ou, enfim, coisas que são intangíveis, ou um contrato na sua origem, quando ele surgiu lá na Idade Média, quando você está falando de contratos para lidar com compra e venda, que parece uma coisa fútil e supérflua, e não é sobre dinheiro, a gente está sempre por trás, resguardando alguma coisa que é importante para a gente. Então, assim, os contratos conscientes são uma ferramenta que visam a cuidar da relação que está por trás do objeto do contrato. E aí, entendendo que quando você olha um contrato que a gente está habituado a ver, a gente não está olhando de forma ampla para o que está querendo proteger.
Então, por que eu tenho tantas regras dentro de um contrato para evitar que, de alguma forma, você possa fazer algo contra mim se você vier a inadimplir? Então, assim, o contrato hoje tem uma mentalidade de proteção. Então, a proposta dos contratos conscientes é eu entender o que eu estou querendo proteger com aquelas cláusulas legais. Então, o que eu percebo na prática, utilizando essa ferramenta, a gente está sempre querendo proteger necessidades nossas e da maioria das vezes, proteger aquela própria relação que a gente está ali construindo, seja societária. Oi, Fê. Chegou aqui também a doutora Fernanda, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul, uma grande amiga, enfim, que é uma docente de processo penal, mas que usa ferramentas de constelação e astrologia nas suas aulas da PUC do Rio Grande do Sul. Caramba! Obrigada, Fê. Então, a ferramenta dos contratos conscientes é uma ferramenta para cuidar dessas relações, entendendo que eu, cuidando dessas relações, eu consigo trazer uma sustentabilidade para esse processo relacional. Então, é esse o objetivo. E mais, nessa ferramenta, além de eu estar preocupada com a relação que está por trás daquele objeto que eu estou contratando, visando uma sustentabilidade, eu começo a entender o seguinte: por que essas pessoas se protegem? Porque elas não se conhecem. Então, o que eu faço nos contratos conscientes? Eu vou fazer essa aproximação com que essas pessoas passem a se conhecer através dos valores, das necessidades, os porquês daquela relação está sendo construída. E aí, depois, transformo isso num documento que, obviamente, vem com a base legal, toda a base legal que é necessária, mas muito num lugar onde eu possa também cuidar de uma linguagem. Como? Você deve já ter passado com isso. Quantas vezes a Deda já chegou para você, lê esse contrato aqui? Ora, uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, precisa de alguém para ler um contrato? Qual é o sentido de ter uma linguagem que é tão inacessível? Então, o contrato consciente também tá nesse cuidado com a linguagem, para que aquela linguagem fale com aquelas partes que estão ali contratando, e mais, que esse contrato sirva de guia, é como se fosse uma guiança, como se fosse um trilho para aquela relação que vai se protrair no tempo. Então, deu algum desconforto, deu algum problema, que seja de alguma forma um documento que eu possa me utilizar para sustentar essa relação que, para mim, é tão importante que eu quero colocá-la dentro de um contrato. Então, em muitas palavras, é isso. A gente está tentando trazer, com essa teoria dos contratos conscientes, para a prática aquilo que já está na dogmática, né? Lá atrás, os contratos eles eram vistos como um instrumento de organização de interesses antagônicos. E aí você colocou bem o exemplo da compra e venda, como se o ato de comprar fosse antagônico ou oposto ao ato de vender e os interesses não fossem convergentes. E a nova concepção contratual, ela trabalha exatamente o contrário. Ao invés de trabalhar o caráter adversarial, conflitual da relação, trabalha o contrato como um instrumento de realização de interesses convergentes. Então, o que o sujeito A quer é a mesma coisa que o sujeito B deseja. Isto é, que aquilo que eles livremente convencionaram entre eles seja livre e espontaneamente cumprido do tempo, na forma convencionada, e que o resultado final seja aquele esperado por ambas as partes, ou seja, o contrato como um instrumento de realização dos interesses ali postos. Então, a gente tem que aprender hoje, na verdade, a abandonar aquela visão adversarial da relação e começar a enxergar a relação como algo de cooperação recíproca, em que um tem que ajudar o outro a chegar naquele resultado. Reconhecer a interdependência, né? Então, quer dizer, se eu estou comprando é porque alguém quer vender, e se eu estou vendendo é porque alguém quer comprar. Então, se eu não precisasse do outro, se não houvesse interdependência, eu estava sozinho. Então, assim, primeira coisa, estou junto, estou contratando, qualquer que seja a natureza do contrato, eu preciso do outro. Então, reconhecer essa interdependência. E mais, o que o contrato consciente também
trata, e aí ele não é uma solução para isso, mas é um lugar onde eu entendo que situações, eu não vou trazer a pandemia porque isso é um momento muito extremo, mas as coisas e a vida, ela não é uma linha reta. Então, como eu consigo cuidar dessas mudanças que fazem parte do dia a dia através de um instrumento contratual? Que quando você pega um contrato, ele parte de uma ideia ideal, maravilhosa. Eu quero vender, você quer contratar, e quer comprar, e aquilo. E aí você não te dá nenhum lugar, nenhum norte, nenhum guia para se as coisas simplesmente mudarem. Então, quando eu trato isso para uma relação de casamento, né, falando de um pacto pré-nupcial, quando eu falo de uma sociedade, ou quando eu falo de qualquer relação, ou um contrato de trabalho, e aí eu vou trazer aqui só para dar um parênteses, um contrato de trabalho entre, não nesse lugar de hipossuficiência, né, da maioria das relações de trabalho, mas eu falo num contrato de trabalho onde eu não tenho essa relação de hipossuficiência caracterizada. Enfim. Então, são relações que se protraem no tempo. Como eu vou cuidar disso se eu não estabeleço absolutamente nada e parto do pressuposto simplesmente que nós somos os mesmos o tempo inteiro? Isso não é uma verdade, sabe? E eu acho que a pandemia um pouco traz essa reflexão para a gente. E é claro que é um lugar extremo, mas a vida é assim. Você não é o mesmo que casou com a Andréia quase 30 anos atrás. E ainda bem que não, porque se fosse, alguma coisa estaria errada. Porque a gente está aqui num processo de evolução, em todos os sentidos, né? Físico, emocional, espiritual. Então, quer dizer, como não ser Érica, diferente? eu ia dizer, estou muito melhor agora. E tenho certeza que ela também. Então, assim, e aí, como você cuidar de algo que é inerente à vida, que é a mudança, dentro de um contrato, para que, se de alguma forma mudanças surjam, e não é uma mudança para ruptura, mas uma mudança simplesmente para a gente ajustar coisas. Se a gente não reconhece isso quando está contratando, se a gente parte de uma ilusão de que simplesmente somos os mesmos, que o externo é o mesmo e que o interno é o mesmo. Então, os contratos conscientes já partem do pressuposto, depois de eu criar essa ambiência onde a gente vai entender qual é o meu valor, qual é o seu valor, o que converge, e aquilo que não converge, como é que eu posso alinhar? Porque nem tudo vai convergir, e aí tudo bem, tá tudo certo, somos diferentes. E aí, se por exemplo, numa sociedade, pô, isso aqui não combina, como é que a gente vai dar conta disso? Né? E depois desse step das pessoas se conhecerem, criarem esse ambiente de confiança, eu consigo entrar num lugar de construir com essas pessoas momentos e situações que a gente possa cuidar de conversas difíceis. E aí que eu acho que, assim, que é a cereja do bolo dos contratos conscientes. Deixa eu fazer então uma pergunta aqui. A gente está realçando diversos aspectos muito importantes desse contrato. Uhum. Primeiro, ele ser enxergado na sua essência como um instrumento para a realização dos interesses de ambas as partes. Sim. Ou seja, aquilo que está sendo convencionado tem que ser bom para os dois lados, como colocou aqui Sim. a Rafaela. Tem que ser bom para as duas partes, primeira coisa. Segunda coisa, a gente está falando que para as partes assim agirem, a gente precisa estabelecer elos de confiança. Uhum. Nós estamos, a partir daí, levando a boa-fé, que é o elemento moral, a base moral daquela relação, a um patamar diferenciado. Sim. E a grande pergunta, o advogado, ele é o grande artífice dessa estruturação, que não é apenas instrumental, mas ela é toda relacional. O instrumento vai concentrar aquilo tudo, mas ele está ali como um grande artífice daquela, vamos falar, engenharia relacional negocial. Com esse advogado, o advogado dos dias atuais, ele tem essa concepção, ele tem essa noção? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que a gente prepara esse advogado para ele adotar isso na sua prática profissional, no seu dia a dia, para ele aprender a transigir, a negociar, a cuidar
da relação e não apenas a esgrimar com lei, a litigar, a demandar. Como é que a gente constrói esse profissional? Como é que a gente prepara esse profissional? Assim, primeiro, né, pensando numa formação profissional que eu tive, que você teve, não. A resposta é não, mas não por alguma falha ou que seja algo que nos faltou, mas eu acho que isso é uma mentalidade vigente na sociedade, pelo menos ocidental, que a gente vive. Então, eu lido com o outro sempre com desconfiança, né? E dentro da advocacia, essa mentalidade é só reforçada, porque eu sou ensinado para litigar. Você Isso. é de uma época e eu sou de uma época onde advogado bom é advogado que tinha 200, 300, 400, 500 processos. Essa era a mentalidade. Então, era esse lugar. Isso faz com que a gente possa lidar com relações? Não. Isso faz com que eu possa construir instrumentos, petições e acordos direcionados para o judiciário. É esse o lugar, né? Então, hoje, até um tempo atrás, quando eu sentava para fazer um contrato, eu ficava pensando, bom, se isso vou parar na mão de um juiz, aonde eu vou melhor me calçar? Então, Aonde está a pegadinha? Eu vou preparar um documento direcionado para essa pessoa, hipoteticamente, que vai pegar esse documento, ou seja, um juiz, um desembargador. Essa é a minha linha de chegada. Não interessa quem são aquelas pessoas que estão ali. Então, isso aí traz uma fragilidade. Quando a gente fala dessa palavra do sustentando elos reais, isso traz uma fragilidade muito grande para as relações. Então, eu acho que eu sinto que precisa haver um movimento educacional que deve começar assim, de base, de criança, para que a gente se perceba interdependente, para que a gente se perceba diverso e nesse lugar de autenticidade a gente possa construir ambientes de colaboração. Então, como profissionais, então é preciso esse lugar. O que faz a diferença de um profissional? Não é quantos títulos ele tem, mas simplesmente essa habilidade dele usar essas ferramentas. E isso é mercado de trabalho estatístico. Se você jogar por que as pessoas são demitidas, por que as coisas não dão certo, a questão é relacional. As sociedades rompem por questões relacionais, os casamentos a mesma coisa, as pessoas perdem os empregos. Se você for olhar qual é o motivo, bases estatísticas, basta uma gulgada nisso, você vai buscar que é exatamente isso, não falta de conhecimento técnico. Então, o que faz com que você consiga lidar com as mudanças e com as adversidades são o que a gente chama aí de soft skills, ou eu já vou além, high skills, porque é essa possibilidade de se adaptar, essa possibilidade de olhar para situações de forma mais ampla e não simplesmente pela sua janela, entendendo que cada um de nós tem uma janela limitada de visão, porque isso tem a ver com a minha vida, ser filha do Douglas Guerra, ser filha da Dona Diller, mãe do João, então, da mesma forma que você tem a sua janela, né, com a sua vida, e isso possibilita a gente um leque de coisas, mas isso não é a única forma de viver, nem de atuar no mundo. Então, a gente precisa se abrir para isso. Então, a proposta dos contratos conscientes, a proposta desse profissional de direito é um profissional que possa se abrir para essas situações, né? E não estar num lugar de previsibilidade de tudo que vai acontecer, porque um contrato não dá conta disso, mas num lugar onde eu possa, seja no contrato, seja num acordo, no que quer que seja, criar um ambiente para cuidar disso. Então, é esse lugar. Então, eu não estou preocupada quantas possibilidades eu posso prever, mas eu estou preocupada em criar um ambiente para cuidar disso. E aí pode vir um tsunami, pode vir a pandemia, porque eu dou conta, porque eu criei esse ambiente. Então, nos contratos conscientes, é esse lugar. Quando eu conheço o outro, eu sei quem é o Erson, quais são os valores dele, o porquê que para ele é importante estar aqui sentado, tomando esse copo de vinho, dividindo esse conhecimento, eu consigo me conectar com isso e entender uma série de atitudes que você toma em razão disso. E quando eu estou pé da vida com você e quero romper meu contrato com você, eu vou lembrar, vou pegar aquilo ali e falar, nossa, pô, mas esse é o cara, né? É aquele cara que eu conheço, que toca música, que toca guitarra, que, sabe, senta ali porque ele quer compartilhar o valor dele, porque ele
acha importante a atuação dele como agente de justiça. É esse lugar, sabe? Então, assim, é trazer para a materialização essa possibilidade da gente, na hora do sufoco, nossa, eu não vou pegar o documento simplesmente para jogar na mão do advogado e, pô, acaba com esse sujeito. Eu posso ler, porque está com as minhas palavras ali, tá com aquilo que eu coloquei que era importante, tá com a linguagem que eu escolhi que tá, e mais, tá até com o visual que eu escolhi. Então, é um lugar para aquilo realmente me conectar, para falar comigo. Bom, aí eu vou parar no judiciário, vou parar numa arbitragem, numa mediação, se aquilo, de alguma forma, não der conta. E ok. Mas aí eu só vou parar lá depois de eu ter feito, sabe, uma análise daquela relação, ter tentado cuidar de todas as formas, não dei conta. Bom, então que porta eu posso bater agora? Sabe? Então, e é esse movimento que a gente tem visto no próprio judiciário, reconhecendo o dever de revisar, e mais agora, esses projetos de lei da pandemia, todo reconhecendo esse lugar, e mais, reconhecendo que a gente, como sociedade, e nós, como operadores do direito, não criamos um ambiente para isso. Então, tem que vir o legislador e falar, opa, meu amigo, é igual usar cinto. Agora você vai ter que sentar aqui. Porque se você não sentar aqui, quando você for parar lá no judiciário, você vai receber uma punição por isso. A gente precisa, né, deixar de lado a retórica e começar a trazer isso para a nossa realidade. Quer dizer, exatamente. A gente já fala em nova concepção dos contratos já há bastante tempo, né? Desde que o Código do Consumidor foi introduzido, que a gente fala de uma nova concepção contratual. Depois veio o Código Civil, replicando os mesmos valores, os mesmos princípios, etc. Mas, na verdade, nós, né, individualmente, ainda não nos despimos daquela roupagem que nos entregaram na universidade. Ou seja, a nossa postura, ela tende a ser uma postura adversarial. Quando a gente está sugerindo e querendo implementar uma cultura não adversarial. Ao invés de estabelecer uma cultura de antagonismo, estabelecer a cultura da cooperação. Ao invés de pensar no interesse isolado, individual de uma das partes, que a gente entenda a relação como um todo. Então, é preciso que o advogado, quem vai, no final das contas, tentar promover essa instrumentalização, que ele tenha uma formação adequada desde muito cedo. O que você ponderou é cultural. Se a gente aprende a antagonizar, como é que eu vou aprender mais tarde a cooperar? Não me ensinaram isso, não fui formado nisso. Eu botei aqui, né, uma coisa bem interessante. A gente está falando aí de um contrato para situações difíceis que a gente está antecipando. Eu quero evitar aquilo. Eu não estou prevendo um contrato para os momentos de normalidade. Para o momento de normalidade, ele não precisa de nada, de ninguém. Ele vai seguir o seu fluxo. Não precisaria nem de contrato, não é essa? Assim, se está tudo beleza, olho no olho, aperto de mão. Só que a vida não é assim, né? Exato. Aí, quer dizer, você vai precisar estabelecer um conjunto de regras para os momentos difíceis. Mas aí, nessa hora, eu não estou preocupado com a pegadinha para puxar a brasa para a minha sardinha, para defender o meu lado. Eu estou preocupado em como é que eu salvo a relação. Caso venha a ocorrer algum problema lá na frente, como é que a gente salva a relação? Então, preparar esse advogado é interessante. Você ponderou aqui, o Arlota ponderou aqui também, o Tony também, Lameirão, ponderou aqui. Nessa hora, é preciso ter um cuidado muito grande, não só com a estética, com a principiologia, mas, sobretudo, com a linguagem, né? Quanto mais transparente, quanto mais acessível, quanto mais próxima das partes for a linguagem, maiores serão as chances de êxito dessa relação, né? Sim, isso é fundamental. Então, assim, tem um lugar também, sabe, de se olhar como profissional
entender que quando eu sou procurado para fazer um contrato, um acordo, aquilo não é para mim. Não é um fim em si mesmo. Eu não posso olhar um documento legal como um fim em si mesmo. Então, assim, tem um lugar também de me enxergar como profissional de que eu sou um instrumento literalmente de pacificação. E como esse instrumento pode ser útil dentro dessa sociedade que eu quero construir para mim e para os meus filhos, sabe? É simplesmente me empoderando, usando jargões e citações jurídicas lindas que só eu mesmo entenda? Ou é de alguma forma fazendo com que aquelas pessoas falem, ah, tá, não entendi, agora eu não posso realmente descumprir isso, porque eu acordei com ele isso, aquilo outro. Pô, sobre grana, né? A gente... É isso, sabe? Num contrato societário, você pega ali um contrato, a maioria das pessoas não consegue, e eu vou falar isso, quantos 20 anos de profissão, eu posso falar isso com tranquilidade, de quantos operadores de direito tem aí. As pessoas não conseguem entender como é que faz a divisão de lucros numa sociedade, uma cláusula simples, naquele contrato mais chulé que o contador entrega para você. As pessoas não entendem como é aquilo. Então, assim, por que esse lugar, sabe? Então, vamos trazer isso para uma linguagem onde as pessoas estão ali possam se sentir confortáveis para conversar de dinheiro, sim, porque é um valor importante, sabe? De reconhecimento. Então, por exemplo, em contratos societários, a gente vê muito essa questão de como a gente não fala sobre reconhecimento. O que eu espero quando eu estou nessa sociedade? O que eu espero de você? A gente cria expectativa sobre o outro. Então, vamos falar disso, sabe? Então, quando eu resolvo ser sua sócia, eu espero que você me reconheça. E eu quero reconhecimento assim, que você fale do meu nome, que você me cite. Tá tudo certo. Se eu entender por que esse reconhecimento para mim é importante, porque, olha, realmente, quando eu estudava lá no Tia Dida, a professora me deu... Aí eu não lembro. Quando eu estudava no Tia Dida, a professora não me deu uma estrelinha e aquilo me deixou, sabe, arrasado. Então, até hoje, eu preciso que alguém diga o quanto sou bom e tá tudo certo, sabe? Que bom que você pode olhar, que é desse lugar que você traz essa necessidade de reconhecimento e também, pô, beleza, que bom saber disso. Agora, toda vez eu vou falar de você. Cara, como você é bom. E tá tudo certo, não é porque você é metido ou porque gosta de aparecer. Humaniza as relações. Então, eu não posso olhar para você e achar que você é um alienígena. A Patrícia ênfase está dizendo que eu estudei no Tia Dida também. Olha aí a turma do Tia Dida. Meu primeiro colégio lá no Irajá. Exatamente. Então, assim, é esse lugar de humanizar, sabe? Entender que o que é essencial nessa vida pra gente são as relações. O resto é a perfumaria. Então, assim, é um lugar da gente se olhar como iguais, sabe? Então, os contratos conscientes realmente é uma mudança de mentalidade na hora de você trazer para o papel aquilo que é importante para você. Então, por que eu estou fazendo isso, sabe? Não, é muito sobre isso. E entendendo que relações harmônicas não significa que eu simplesmente concorde com você, sabe? Mas que eu respeito você e que você me respeita. E isso faz com que a gente tenha um tecido social estável, sabe? É respeitar essas diferenças e não achar que eu sou igual a você, porque eu não sou igual a você, né? Eu não estudei no Tia Dida. Eu estudei só no Marista São José, que você também estudou. Mas sabe? É um pouco desse olhar pro nu, pro cru, pro essencial, que eu sinto muito que a pandemia também trouxe um pouco isso para a gente. E aí, quando você falou lá atrás sobre educação, quando eu vi clientes procurando como é que eu negocio um contrato de locação, as pessoas não sabem o que é negociar ou acham que negociar é barganha, e a gente aqui não está falando de barganha. Eu estou falando de construção de consenso. A barganha tem seu lugar, mas a barganha não resolve pacificação de relação, sabe? A barganha é muito pelo contrário, eu fico ali limitada ao objeto da discussão e eu não entendo por que aquelas pessoas estão discutindo se é 50 ou se é 51,5. E aí isso não termina. Então, o que tá interessando nos contratos conscientes é realmente o porquê que cada um faz o que faz da forma com que faz. E vamos respeitar isso, sabe? E construir essa ambiência para que a gente possa respeitar isso, inclusive quando eu olho para você e falo, não quero mais. Ou inadimplir, sabe? Como é que eu vou cuidar dessa inadimplência? A gente consegue construir uma alternativa para isso ou eu vou ter que vir para o judiciário, para o desembargador
Emerson dizer para mim como é que vai ser. Porque isso também é uma alternativa. Aquela velha história do what, how and why. O que, Exatamente. como e por quê. Quer dizer, Exatamente. o que todo mundo sabe. Como alguns sabem. Agora, só aqueles que entendem o porquê é que conseguirão chegar a algum lugar. Então, eu acho que o contrato por si só é isso, né? É um instrumento e tal, beleza. É o quê. O como fazer. Buscando facilitar o diálogo entre as partes, buscando estabelecer elementos de confiança, de boa-fé, etc. Beleza, já deu um belo salto. Agora, meu amigo, se você entender o porquê que você está fazendo isso, o porquê que as partes estão ali, aí você chegou no Nirvana. Essa a grande discussão, é entender o porquê. Exatamente. E é muito lindo. A Fê está aqui trazendo uma outra coisa que é interessante, que realmente é esse lugar de autorresponsabilidade, porque tem muito esse lugar, porque a gente nessas relações que a gente se coloca como opostos, fica sempre um lugar de vítima e algoz. Então, você não inadimpliu, você não... Então, a gente sai desse lugar, porque quando eu aprofundo e entendo o porquê, eu estou corresponsável com o outro. E é isso que dá sustentabilidade. Porque eu vou olhar no teu olho e vou lembrar, puta, a gente sentou ali, cara, e a gente esmiuçou isso, sabe? Então, é esse lugar de corresponsabilização. E uma outra coisa também que eu queria trazer é que o contrato consciente, quando eu falo dessa cláusula de harmonia que você trouxe, ela não é uma cláusula escalonada. O contrato consciente, eu também trago a cláusula escalonada, mas a cláusula escalonada, assim como os dispositivos legais, a gente já sabe como constrói. Então tá bom, a gente se desentendeu, vamos primeiro aqui, vamos tentar uma mediação, depois a gente tenta uma arbitragem, só depois que podemos ir para o judiciário. Não se trata disso. A gente vai criar dentro daquela relação as partes, e o advogado é apenas o facilitador, porque se o sujeito falar o seguinte, e aí eu vou trazer dados reais, por exemplo, nas instituições do Dalai Lama, o Dalai Lama prevê meditações como forma de uma forma de cláusula de harmonia, uma primeira cláusula. Então, rolou um dissenso, algum desconforto, uma meditação. Eu tive a oportunidade que, eu não sei se continua, mas a minha sócia no Medicina da Consciência, que eu tenho um espaço de yoga, de meditação, a gente também no contrato social, a gente também elaborou que momentos conflituosos ou de dissenso, de alguma forma, a gente também traz a meditação. Mas e por que eu trago a meditação? Porque a culpa... Não, porque isso fala com a gente. Porque isso é o elo que nos conectou. Então, a gente, quando vai cuidar da cláusula de harmonia, construir essa cláusula de harmonia, eu vou falar disso. Eu tive a oportunidade, pela minha consultoria, fazer um contrato de uma startup, onde o sócio da startup era um dançarino de formação. Então, todo o linguajar do contrato é feito num lugar como se a gente estivesse falando de uma valsa. Então, porque isso conecta ele. Então, ele tem na equipe dele, como cláusula de harmonia, um lugar onde eles vão sentar, vão se reunir para dançar. Num momento de estresse, onde as pessoas não estão se entendendo. Então, são lugares que isso fez sentido para ele, para a equipe dele construir dessa forma. Sabe? Então, assim, eu tô num lugar anterior, eu ir para uma mediação, eu ir para um lugar de arbitragem, né? Eu tô querendo que aquelas pessoas estejam satisfeitas naquela relação que elas estão vivendo, sabe? E usem o contrato como um instrumento vivo e de guiança. Muito bacana. E a Fernanda botou uma frase aqui bem interessante, né? É sair da criança. Cara, a gente tem que parar de infantilizar o outro. As pessoas elas têm que ser responsáveis por suas escolhas e por suas... Cara, eu acho que o sucesso é a chave do crescimento. O erro ensina muito mais do que o acerto. Então, a gente vai ter que errar algumas vezes para acertar e acertar bem acertado. Eu acho que o erro faz parte da existência, o erro faz parte da vida.
são lições que a gente precisa para a gente amadurecer. Então não cabe a nós ficar toda hora intervindo, passando a mão na cabeça, procurando um vulnerável, achando que ali tem uma artimanha da parte contrária. Não, a gente tem que atuar coibindo os excessos, as condutas abusivas, abuso de posição de vantagem numa relação qualquer, mas não ficar só com o foco no resultado, no sucesso ou no insucesso daquela relação, porque isso faz parte. Faz parte da vida de todo mundo. Então é parar de tratar as partes como crianças, enxergar que elas precisam crescer, que elas precisam evoluir, que elas precisam amadurecer. E a gente, cara, como um bom pai de família, uma boa mãe de família, a gente está ali protegendo contra as falhas do sistema, contra as falhas das relações, e não contra os acontecimentos normais. Os acontecimentos normais, meu amigo, não tem como evitar, e eu nem quero evitar, eu quero que todo mundo passe por aquilo, porque senão não tem como você aprender, você não aprende a se proteger se você não aprender a cair. O cara que não sabe cair se quebra todo. Né? Então a gente tem que aprender a cair para não se machucar. Vai se machucar a primeira vez, mas não se machuca depois. E nesse lugar, nessa opção de estar junto com o outro ou com outros numa relação contratual, vamos aprender a cair junto, sabe? Vamos aprender a cair junto e como é que a gente levanta disso. Então, essa a conversa que os contratos conscientes trazem, né? O conflito não está no almoxarifado, na despensa de casa, o conflito está aqui no simples fato disso, sabe? De eu gostar de dormir às 10 horas e você às 3 da manhã. Pronto, já está aí o estresse. E sabe, como a gente vai construir esse caminho para a gente lidar com isso? Então, cláusula de harmonia. Cláusula de harmonia. Não posso voltar para o quarto depois das 3. Até 3 horas eu durmo no meu quarto. Passou das 3, eu durmo no escritório. É isso, exatamente. Porque assim, vai me despertar e eu vou ficar pé da vida. E no dia seguinte, você vai me chamar de bonita e eu vou te mandar para aquele lugar. Mas, pô, por quê? Então tá bom. Pode fazer uma caminha no escritório, tá tudo certo. Tá tudo certo, pô, acabou o problema. No dia seguinte, a gente toma café da manhã e estamos felizes juntos. É sobre isso. Agora, se eu achar que como casal a gente tem que dormir de conchinha toda noite e que vai ser assim durante 30 anos, meu amigo, esquece, né? Porque essa vida nem na novela tem. Então, é sobre essa maturidade que a gente tem que alcançar como pessoas, como sociedade, em todas as relações, sabe? Tem aqui agora, eu estou olhando que está rindo aqui, a minha assistente, a Caroline, trabalha comigo há 12 anos. Ao longo de 12 anos, começou comigo como estagiária e hoje é uma pessoa que a minha vida não acontece sem a Caroline. Então, quantos combinados a gente precisou sentar e conversar sabe? E se estabelecer num lugar de franqueza. Quantas mudanças eu passei de vida e quantos despertares como profissional também, quantas mudanças e como eu faço o outro estar comigo nisso? Só se eu estiver transparente, se eu estiver autêntico, se eu conseguir com ele estabelecer esse processo de confiança, sabe? Então, isso faz com que as pessoas fiquem com a gente ao longo da vida. E para mim, por exemplo, eu acredito que como ser humano eu não queira nada muito diferente das outras pessoas. O que dá conforto é isso. Eu saber que no momento de pandemia eu posso ligar para minha assistente, contar com ela, não só como profissional, mas como amiga. É uma pessoa que vai entender quando eu estou sozinha, estou triste. Carol, não dou conta hoje de sentar e ler processo, me ajuda nisso, destrincha isso para mim. É isso. Agora, se eu não falo, se ela não sabe quem eu sou, vai achar que essa mulher é uma folgada, né? Tá em casa, sem fazer nada, eu tô aqui, lavando, passando, cozinhando, dando conta dos faniquitos dela que não consegue ler um processo que ela tem que olhar e fazer a petição, sabe? Então, é sobre esses nós, sabe? Agora, se eu me vulnerabilizo com o outro, a gente se conecta pela humanidade, sabe? Então, é essa consciência e esse lugar, por isso que a gente fala de contratos conscientes, porque eu trago toda a roupagem jurídica, todo o arcabouço que é necessário, mas eu trago também para esse lugar uma consciência como ser humano, uma consciência num lugar que eu realmente estou buscando um mundo onde a gente possa trabalhar em colaboração e parceria. Fê, eu tenho aqui inúmeras anotações. Como é que está o seu tempinho?
Não, eu tô pela gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa. Pausa, Tá? gente. Pausa nessa live. Porque outro dia falaram assim, mas encerrou a live. Não, eu não encerrei. Foi parte um e parte 2. E eu avisei antes de dar a pausa. Então, agora estou sendo claro, muito claro. Olha só. Eu vou dar uma pausa. É o tempo de salvar a live no IGTV, deixar lá o nomezinho direitinho da live e voltar para a parte 2. Isso vai levar algo em torno de 1 minuto e meio a 2 minutinhos. Então, eu vou dar uma pausa nessa live, vou salvá-la no IGTV e já volto para a gente continuar esse papo, tá bom? Um segundinho, galera. Não, é o tempo de pegar uma aguinha, dar uma refrescada, esticar a perna e voltar. Tchau, tchau.